Motivo mais uma vez de alegria. Estamos aí nessa manhã de domingo, né? Domingo na nossa tradição brasileira, carnaval, e a gente vive momentos no nosso país em questões muito adversas para nós mesmos da sociedade, cidadãos comuns como nós somos, cidadãos que lutam por um pouco de dignidade para sobreviver, para se manter, cumprir a sua responsabilidade como pai de família, como sendo alguém de responsabilidade. Aí você me pergunta, o que isso tem a ver com o Evangelho? Tem tudo a ver, porque a nossa vida, esse é o erro que muitas pessoas fizeram dos anos para cá, que a vida com Deus, a espiritualidade com Deus, só fica simplesmente no lugar, no templo, no lugar onde a pessoa vai. E o resto da vida aí, o mundo, a natureza se acabando, as matas sendo destruídas, os animais sendo mortos, que nem na Austrália, como que nem na Amazônia, em todos os lugares. E nada disso é levado a sério, simplesmente é levado como aqueles anjos que, quando Jesus foi subir ao céu, os discípulos de Jesus estavam olhando para cima, olhando, talvez assim, em certa hora, naquela hora, né, assombrado, ou então muito assim, né, naquela situação de pasmo, né, vendo Jesus subir. Aí simplesmente dois anjos chegam e dizem: o que vocês estão olhando para cima aí? Esse mesmo Jesus que vocês viram subir, ele vai voltar. Ou seja, ele não só apenas subiu e vai ficar por lá, não. Ele irá voltar, ele irá recolher aqueles que fizeram boas ou más obras. Tudo isso irá ser, pela Escritura a gente conhece que tudo isso que acontece na nossa vida, nós iremos prestar conta diante de Deus. Seja por boas atitudes, seja por más atitudes, seja por nossa incoerência, seja por nossa incapacidade. Deus conhece, sabe que a gente é pó, nada passa disso. Não somos, como sempre aqui, eu coloco como a dizer a vocês que nós gravamos esses vídeos de domingo e a gente aqui nada querendo expor como o Senhor da verdade, ou então alguém que seja uma pessoa sabiamente, teologicamente, até porque eu respeito quem tem a sua formação acadêmica teológica. Agora aqui o que a gente quer simplesmente falar é só simplesmente o puro e simples Evangelho, conforme Jesus Cristo nos ensinou. Tudo que nós passamos, seja no cenário contemporâneo político, seja no cenário da nossa vida profissional, do nosso trabalho, tudo isso influencia em nossas vidas, tudo. Querendo ou não, nós vivemos nessa vida também, como eu estava falando há pouco tempo, a gente não viver anestesiado, sem a consciência do Evangelho. Consciência do Evangelho não são... Viver de acordo com a consciência do Evangelho não significa viver com moralidades, de modo de se vestir, de modo de
de falar essas coisas, nada disso. Tem muito a ver com nosso coração e Deus, nossa consciência, nossa mente diante de Deus. E aí, a partir do nosso coração e da nossa mente, quando nós começamos a nos enxergarmos, nós passamos a ver a vida de acordo com como Cristo nos ensinou, para ser vivido e praticado. E o que nós vemos hoje, na nossa situação, até porque as pessoas, na situação que nós estamos vivendo hoje, se tornou algo tão asqueroso. Eu uso esse adjetivo porque qualquer coisa que se fala relacionada a evangelho ou qualquer outra coisa se tornou como alguma ideologia política, alguma coisa de cunho político, de natureza política. Aí toda a vida tem sido medida à base dessa regra. O que for de acordo com o que o atual governo que está aí, né? Aí sim tem apoio, e a gente vê o que nós estamos vendo aí hoje no Evangelho. Já antes do que isso, já estava sendo assim, um Evangelho mercadológico. Simplesmente não se prega mais pela questão de amor às pessoas, o amor à palavra, nada disso. Aliás, sempre foi assim. Digo isso que eu estive dentro de muitas igrejas, desde aos batistas, aos assembleianos, eu estive muitos anos, desde os meus 7 anos de idade, e pude ver isso aí. E pude ver e não tenho nada contra qualquer um, desde a igreja que eu tenha passado, o ministério que eu tenha exercido, mas a gente vê o declínio do amor à palavra, o declínio do amor ao Evangelho, que como Jesus Cristo nos ensinou que deve ser um Evangelho simplesmente sem interesses, sem amor fingido. E o que a gente vê hoje é isso, o amor fingido presente nas relações, porque se concordar com o que eu concordo, então tem a minha amizade, se não tiver, aí vai ser excluído. E assim, né? Nós vemos aí a sociedade do jeito que está, uns odiando os outros por pensarem diferente. E não foi isso que Cristo nos ensinou. Um dos 2 mandamentos que Jesus Cristo nos ensinou foi amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. E ele resumiu a lei dos 10 mandamentos de Moisés para isso, para simplesmente não se tornar algo como os sacerdotes faziam antigamente no templo, faziam simplesmente por uma prática religiosa, como um costume, uma tradição religiosa faziam. E assim estão fazendo nos dias de hoje. Se tornou assim. Se tornou o que antes falavam que seria mundo, que faziam. A igreja evangélica hoje falava contra o meio católico e simplesmente entrando na mesma situação, na mesma situação de equívoco. A idolatria passou de ser a imagem de escultura e passou simplesmente a pessoa do pastor, a pessoa de um pregador, de um cantor evangélico. Se tornou algo simplesmente que a gente vê pela palavra hoje. O evangelho de hoje se tornou o evangelho de negócio, um evangelho de troca, um evangelho simplesmente se eu dou a Deus e Deus é obrigado a me abençoar, eu sou obrigado a dar dinheiro. Se eu não frequentar o lugar, se você chega para outra pessoa e diz, olha, alguns
têm assim esse modo de se tratar, chamam a paz do Senhor, outros chamam a paz de Cristo, outros bom dia, boa tarde. Para alguns eu não entro nesse mérito de saudações, mas eu digo, se você, aí a pessoa chega para você e fala, irmão, e aí, a paz do Senhor, como você está? Você é de que igreja? Quer dizer, para ser validado como alguém que tenha Deus ou que realmente siga o Evangelho, tem que ter uma igreja. Porque se não tiver uma igreja, Deus não é Deus. Deus mandou Jesus Cristo em vão para a cruz. Então, sendo assim, agindo dessa forma, parece que Cristo morreu em vão para alguns, na questão de não participar de uma congregação. Aí as outras pessoas simplesmente acham que não é porque está desviado, não é filho de Deus, esse tipo de adjetivo que as pessoas usam, né? Eu não sou especialista em querer apontar erros das pessoas, não. Mas se a Bíblia me chamou para me ser alguém que anuncia o Evangelho, eu tenho que ser, em algumas vezes, para alguns, a verdade ela dói tanto. Primeiro, quando eu falo sobre a verdade, eu não falo da verdade que eu sou o participante dessa verdade. Não, eu falo da verdade a qual Cristo é a verdade. Eu só sou apenas um mero canal. Eles dizem, eu quero ouvir o Evangelho, eu quero anunciar, eu quero ouvir a verdade de Cristo, mas quando escuta qualquer coisa que seja referido às suas práticas que não condizem com o Evangelho, as pessoas não querem ouvir. Por quê? Porque acham que aquilo ali é blasfêmia, acham que aquilo ali falar a verdade, o Evangelho como Jesus Cristo ensinou, não é agradável para muitos. Para muitos, agradável é a pessoa ser enganada, ser levado por qualquer vento de doutrina, como nós vemos aí, as pessoas simplesmente vendendo milagre, vendendo cura, vendendo a palavra. Eu só vou por tal canto para pregar se me der tanto, só vou cantar em algum lugar e eu canto para Deus, só vou por tanto X, assim. E nós vemos hoje o Evangelho sendo como uma espécie de moeda de troca. E o que nós vemos aí é que eu digo por mim, ingenuamente eu digo, no tempo que eu vivi dentro da igreja evangélica, que eu tinha o pensamento de que tudo era em prol do reino, não o reino da terra, mas sim o reino de Deus, o reino de Jesus. E a gente vê que esse modo de pensar é só apenas ingenuidade, porque nós estamos vendo hoje que a ascensão das igrejas evangélicas querendo chegar ao poder nada mais é do que fazer uso das pessoas como massa de manobra para a época eleitoral. Simplesmente aí, a exemplo disso que eu estou falando a vocês, está aí o atual governo que está aí, ganho por a maioria desse pessoal que faz marcha para Jesus, faz esses eventos grandes que não são interessados realmente em prol do reino. É o reino da terra, o reino das instituições, o reino do homem. Essa é a verdade. Não adianta querer fantasiar, não, mas tem pessoas ali que estão querendo só Jesus. Pode existir pessoas que querem só Jesus, mas são pessoas que não comandam aquilo ali. As pessoas que comandam aquilo ali estão ali no interesse de marketing, simplesmente marketing político, marketing religioso, alguém querendo se promover diante dessas situações. E eu não tenho nada contra nenhum, essa é a verdade. Eu não tenho nada contra a igreja A, a igreja B, a igreja C. Não, mas se eu fui chamado para pregar o Evangelho, se você foi chamado para pregar o Evangelho, você não pode se conformar com isso. Se conformar quer dizer aceitar isso. Não é tudo enquanto que eu vejo que realmente tem muitas coisas que eu concordo e outras que não. E eu olho pela Escritura. A Escritura diz, examinar tudo e reter o que é bom. Mas as pessoas não param nem para imaginar isso, para colocar isso em prática. Às vezes as pessoas dizem, olha, eu não vou ver nada do que se chama ateísmo,
na sua maneira de ser, não suporta ver qualquer coisa, qualquer sátira, qualquer coisa que leve a alguma comédia, alguma coisa assim, desse tipo, e as pessoas não entendem o que é, na realidade, às vezes aquilo ali está se chamando a nossa atenção, aquilo ali está se chamando ao nosso ridículo, do que nós vemos hoje. E eu não estou apoiando que práticas que levam simplesmente a questão de querer fazer Jesus, menosprezar Jesus, nada disso. Até porque Jesus não precisa ser defendido. Outra coisa que eu acho, eu não vejo pela Escritura, ninguém nessa prática de querer entrar em embate ideológico ou sobre defender Jesus, porque Jesus não precisa ser defendido. Quem precisa ser defendido é eu, é você, todos nós da sociedade, nós precisamos ser defendidos, mas Deus, o Pai, o Criador de tantas galáxias, o Senhor do universo, ser defendido, ainda mais por nós, pessoas que realmente não têm um equilíbrio sadio. As pessoas hoje vivem totalmente desequilibradas, e pessoas que dizem ser de Deus, pessoas que dizem ser do Evangelho, dizem ter o amor de Deus em suas vidas, mas odiando contra... Eu posso até não concordar nas práticas homoafetivas, mas eu não posso odiá-los, não, de maneira nenhuma. Até porque eu tenho muitos amigos que são homoafetivos. Eu não trato de excluir ninguém, ou então de simplesmente não ter amizade com eles, jamais. Até porque o Evangelho de Jesus Cristo nos ensinou que nós devemos amar todos, não é alguns, só os que fazem parte do nosso pensamento, não, nada disso. Muitos ateus, eu tenho amigos ateus pela internet, tantas pessoas que são homoafetivas, e simplesmente eu não tenho nada contra. Eu não tenho para mim, para minhas práticas, eu não quero para mim. Mas eu simplesmente, e eu posso falar do amor de Deus para ele, mas com amor. Aí quem vai receber ou não a palavra, aí é entre ele e Deus. Eu não posso simplesmente ser o dono, invadir o ser da pessoa para se tornar o que eu quero, ao meu bel prazer, não. A nossa missão é pregar o Evangelho, pregar a palavra como ela é, sem disfarce, sem mentiras, nem para si próprio, nem para com outro fim que não seja o propósito a qual a palavra nos chama, que é anunciar o reino de Deus, o reino de Deus a toda criatura que estamos vendo aí, o mundo aí se acabar. E aí você diz, olha, nós não somos desse mundo. Claro, eu entendo que nós estamos aqui em passagem, nós aqui iremos passar. Aí por causa disso que nós iremos passar, então quer dizer que a natureza, a justiça não deve prevalecer? Não. A Escritura nos adverte muitas partes sobre isso, que a gente não deve ser pessoas que simplesmente estão passando aqui na existência em vão. Não. A nossa vida, a nossa obrigação, a nossa responsabilidade começa dentro de casa. Dentro da nossa casa, onde nós somos pai, onde nós somos mãe, onde nós somos pessoas que tomam conta de uma casa, aos filhos, a todos nós. Não devemos ser anestesiados simplesmente de achar que vai para domingo para a igreja e a vida vive de qualquer jeito. Não é isso. Eu sempre digo isso também, que bato sempre nessa tecla: viver a vida com Cristo não é viver uma vida fora das instituições religiosas evangélicas. Não significa que eu vou viver uma vida de qualquer jeito, fazendo tudo que quer, tudo que vem ao bel prazer, não. Ao contrário, isso gera hiperdependência da palavra de Jesus. Aí é que é o contrário, eu tenho que viver mais ainda diante da palavra, em consciência com a palavra, e trazendo, encarnando para a minha vida. Então, para finalizar o que eu estou dizendo, a gente não isso aqui não é um desabafo, isso aqui não é uma palavra do reino de Deus. É uma palavra que nós, em alguns domingos nós temos a nossa palavra temática, às vezes nem no domingo passado nós tivemos, e assim nós estamos aqui nesse diálogo,
essa hora da gente ter esse momento dessa palavra. Mas o que eu desejo a você é que você realmente pare e pense em tudo que nós estamos falando. Nós estamos nessa intenção de todo domingo estar aqui, não é simplesmente perdendo tempo, ou então porque não tem o que fazer, não, nada disso. É porque realmente, se o Senhor Jesus nos chamou para viver a sua palavra, seguir o seu evangelho, nós devemos trazer Jesus Cristo em nossas práticas. Trazer o que Jesus Cristo em nossas práticas, como eu disse, não passa entre olhar a vida do outro e sim olhar para nós mesmos. Quando antes de qualquer coisa que eu venho falar para vocês, eu estou falando diante de Deus, diante de mim. Primeiro começa a se corrigir em mim, para a gente trazer e a gente se melhorar a cada dia mais. Porque simplesmente não adianta a gente ouvir a palavra e não praticar. Não adianta a gente dizer que segue a Jesus, mas as nossas práticas não condizem com a palavra. Se Jesus nos chamou para realmente amar, que os profetas vos façam, fazei vós também. É assim que nós devemos, se nós queremos respeito, nós devemos também respeitar as pessoas. Nós devemos fazer que a qual nós queremos ter misericórdia, as pessoas terem misericórdia com a gente, então nós devemos ter misericórdia com as outras pessoas. O Evangelho não existe nada fantasioso, não existe nada mágico que você possa fazer e o Evangelho vai surgir que não é mágica, não. O Evangelho de Deus ele é trazido na prática do seu dia a dia. E tudo que Jesus Cristo nos ensinou como vida, que nós, prática das nossas vidas, nós podemos, é possível se fazer sim, em nossas vidas. Não é possível eu querer simplesmente trazer as práticas da velha aliança, do Velho Testamento e trazer para nossas vidas, porque nós cremos uma vez em Jesus Cristo e nós temos Ele como a nossa única interpretação da nossa vida, a nossa chave de interpretação das Escrituras, e querer andar nas práticas do passado, a qual Deus falou com Moisés e foi importante naquela época, foi, mas hoje nós estamos na graça, a partir de Jesus Cristo. Jesus não veio destruir a lei, Ele veio cumprir a lei. Ele veio cumprir a lei que a qual os homens faziam as suas práticas e achando ali no seu sacrifício, na sua oferenda diante de Deus, a sua barganha diante de Deus, achava que estava pregando, estava fazendo a vontade de Deus. Então, Deus, nesse domingo, que Deus lhe abençoe, que Deus possa fazer a sua vida a cada dia melhor para onde você vive e que o Evangelho de Cristo realmente faça morada na sua vida. Se nesse carnaval você que conhece um pouco da palavra, eu digo diante de Deus e de todo mundo, eu não procuro retiros e respeito quem também assim procura. Mas antes de tudo, o retiro para mim deve ser dentro da minha consciência, dentro da minha vida diante de Deus. Mas aí se você procurar viajar, que você é amigo, que você não venha beber e dirigir, dê razão à vida, faça o que você não quer que as pessoas façam com você, você não venha fazer com os outros. Ame a vida, dê preferência à vida. É o que eu lhe aconselho nesses dias que irão se prolongar o carnaval. Então, que Deus em Cristo possa lhe abençoar, orem por nós, compartilhem esses vídeos, se vocês puderem, assistam, divulguem, que nós estamos aí todo domingo aí anunciando a palavra do Senhor Jesus Cristo. Então, que Deus em Cristo os abençoe, um bom domingo para todos, uma boa semana.